Nesse vídeo você vai descobrir a principal função da tristeza e como sair da positividade tóxica, criando uma relação mais profunda e autêntica consigo mesma. Eu sou Evelyn Rose e eu estou aqui para te guiar com um fio de segurança ao seu interior. Antes de entrarmos no tema de tristeza, vale entender o que chamamos de positividade tóxica. Este é um conceito que descreve a ideia de que devemos sempre estar felizes, ignorando ou reprimindo, suprimindo emoções mais profundas e desafiadoras como a tristeza. Essa mentalidade nos leva a acreditar que qualquer tristeza ou desconforto são sinais de fraqueza e algo a ser escondido. Porém, isso cria um ciclo nocivo, onde não há espaço para que possamos realmente compreender e processar o que sentimos. A positividade tóxica nos afasta da nossa própria verdade emocional, limitando o nosso autoconhecimento e a nossa capacidade de lidar com a tristeza de forma saudável. Engole o choro, vou te dar um bom motivo para chorar, você não tem motivo para chorar. Essas e outras frases são muito comuns para muitas de nós, que escutamos isso desde lá da infância. Mas afinal, já se perguntou por que as crianças choram? O que está por trás da função da tristeza e do choro? E quais são as consequências de vivermos em uma sociedade que reprime massivamente a energia vital da tristeza? Bom, então vamos por partes. Quando somos crianças, precisamos de alguém fora de nós, como um pai, uma mãe ou um cuidador que esteja em sintonia conosco, ajudando a nomear, validar e saciar as nossas necessidades. Isso é essencial para qualquer criança. Nascemos vulneráveis e dependentes. E nossa formação cognitiva leva décadas. Em média, dizem que cerca de 30 anos para amadurecer completamente. E uma das formas que encontramos para comunicar dor, fome, frustração ou medo é através da tristeza. O choro e a lamúria são necessidades legítimas, que precisam ser acolhidas, não necessariamente solucionadas, mas ao menos reconhecidas pelos pais ou cuidadores. Um exemplo valioso vem de Maria Montessori, que foi uma médica italiana que dedicou a vida ao estudo da observação da infância. Ela observou que as crianças têm uma forte necessidade de ordem. Quando um objeto simples sai do lugar e a criança percebe, ela pode chorar, mas não por birra, por uma necessidade de ordem ou organização ao mundo e ao seu redor. Eu mesma presenciei isso ao acompanhar uma criança de 2 anos que começou a chorar quando um copo de plástico caiu no chão. Ela só se acalmou quando a mãe colocou o copo de volta na mesa. Então imagine a complexidade de demandas, necessidades e pedidos implícitos por trás de um choro ou de um momento de tristeza. São experiências profundas e vastas que compõem o que podemos chamar de nosso eu verdadeiro, ou como Jung definiu, o nosso self. São os nossos choros não compreendidos que guardam nossa essência. Na vida adulta, por meio do autoconhecimento e da terapia, podemos resgatar a criança que realmente fomos, sem os rótulos de chorona, carente ou dramática, mas com um olhar compassivo de nossa parte adulta e consciente que acolhe esse eu que ainda está esperando ser compreendido. Agora vamos refletir um pouco sobre o impacto social dessa repreensão coletiva na tristeza, principalmente no Brasil. Desde a Revolução Industrial, o estilo de vida prático e materialista da cultura ocidental nos levou a acreditar que a felicidade está no acúmulo de bens e na aparência ou de sucesso. O sorriso constante virou um símbolo da vitória, enquanto o choro passou a ser visto como fraqueza. A mídia e Hollywood reforçaram essa mensagem ao longo das gerações. Com isso, criaram-se incontáveis opções para nos distrair e nos deixar felizes. Comidas, bebidas alcoólicas, entretenimento, remédios e a lista continua. Mas a tristeza, mesmo que reprimida, continua existindo em nós. Ignorá-la cria uma espécie de poço energético, uma frequência que nos prende. Porque hoje em dia é raro alguém realmente permitir-se viver o luto e atravessar as águas profundas da tristeza. A maioria das pessoas acaba fugindo para a hiperestimulação e, ao sentir tristeza, apenas encosta nesse sentimento, como uma criança que toca a água fria e rapidamente recua, buscando o calor da raiva. E assim, grande parte da violência e do abuso, que são expressões excessivas de raiva, acontece, porque tanto homens quanto mulheres têm dificuldade de acessar a própria vulnerabilidade e a própria tristeza. Por trás de vícios, medos, compulsões e até doenças autoimunes, encontramos camadas profundas no inconsciente
de tristezas e lutos não processados. Essa falta de compreensão da tristeza como parte da experiência humana deixa as pessoas secas, competitivas, facilmente manipuláveis, inconscientes de sua própria humanidade e vulnerabilidade. Para exemplificar, pense num homem que chega em casa estressado. Se ele perceber que por trás da irritação existe uma vulnerabilidade, talvez o medo de perder o emprego e não poder sustentar a família, ele pode se conectar de forma mais verdadeira com seus filhos, em vez de descontar neles a sua frustração. A tristeza, ela abre portas para compaixão, para empatia e para o que realmente importa. Ela nos convida à reflexão e à interiorização. Eu não estou falando aqui de excesso de tristeza, que requer cuidados clínicos. Refiro-me à função natural como escape biológico e psíquico, como o corpo eliminando o que precisa ser eliminado. Cada pessoa que se permite acessar a própria tristeza, ela tem a chance de transformar padrões profundos, pois muitas resistências a mudanças vêm do medo de abandonar antigos mecanismos de defesa e fantasias sobre nós e o mundo. Então, esse vídeo é um alerta. Os velhos paradigmas sobre a tristeza não nos ajudam mais. Todas nós temos o direito de acessar nossa vulnerabilidade existencial. Admitir essa vulnerabilidade não é cair no vitimismo. Pelo contrário, é o primeiro passo para alcançar uma força espiritual genuína. Eu espero que esse vídeo ele tenha ressoado em você. Como você tem lidado com a tristeza? Comente aqui, inscreva-se no canal, envie para alguém que esteja receptivo a essa mensagem e nos vemos em breve. Até logo!